Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação 44 anos, muito feliz. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos e não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque cada vídeo que eu colocar aqui, o YouTube irá avisá-los. Flores, hoje eu levantei muito animada. Ontem eu assisti mais uma live e falei com a amiga que eu não iria refutar essa live, mas mediante muitas coisas que eu ouvi, eu não posso me calar. Por quê? Muitas coisas foram verdadeiras, mas a maioria não procede. Essa live foi do canal do Júnior e com a convidada Pamela, que mora nos Estados Unidos. E quando começou a live, a gente tem que ouvir, e em cima do que você ouve, você analisa, você tira o que é verdadeiro e aquilo que não procede, eu vou ter que rebater você, Pamela. Esse vídeo eu vou contar um pouco da minha passagem na congregação cristã no Brasil e aos poucos a gente entra em tudo que a Pamela falou aqui nessa live. Eu vou saudar a todos com a santa paz de Deus e vamos começar. Primeiramente, eu quero contar um pouquinho da forma que Deus me chamou. Eu batizei-me no ano de 79. Eu sou filha. Eu vim de uma família com 9 filhos. A minha mãe, batizada na congregação, eu não me recordo a data que ela batizou, mas pelo tempo de vida que ela teve com a gente foi pouquíssimo. Deus a recolheu com 35 anos e através de uma palavra que ela ouviu na congregação cristã no Brasil, que Deus iria recolher uma rosa. E a minha mãe chegou chorando em casa. Em poucos dias o Senhor a levou para o teu reino de glória. Então Deus fala pela sua bendita e santa palavra e Ele cumpre. E eu quero voltar um pouquinho no tempo em que eu vivia com a minha mãe. Minha mãe teve 9 filhos, todos vivos. E o momento em que nós éramos pequenos, a minha mãe preparava o café da manhã e nós íamos para a igreja na reunião de jovens, participávamos do recitativo, íamos felizes porque a congregação não era próximo da minha casa. E quando nós chegávamos em casa, minha mãe estava no almoço e preparava aquela macarronada maravilhosa. Na época a condição era muito precária, então não era com carne moída, queijinho ralado, então era aquela macarronada com sardinha e acompanhada com um refrigerante tubaína, quem que se lembra? Eu tenho assim momentos felizes, eu não reclamo da minha vida. E foi uma vida assim muito corrida. Meu pai, ele policial militar, a minha mãe ajudava ele com as faxinas que ela fazia fora, ela passava roupa para fora. E minha mãe sempre sorridente. A minha mãe, ela participava da limpeza da igreja. Ela nunca reclamou por limpar a igreja. E ela, no tempo que nós éramos pequenos, um casal hoje em dia, para dar conta de um filho, 2 filhos, é difícil. Imagine no tempo dos anos 60, 70, cuidar de 9 filhos. Para vesti-los, para calçá-los, para educá-los, para dar comida. Mas eu agradeço a Deus que todos estão vivos, formados, com as suas famílias e aqueles que o Senhor chamou para esse caminho santo. Eu permaneço, a minha irmã está na igreja,
Meus irmãos ainda tem o Kiko que não está parado no caminho, mas eu tenho outros irmãos que batizaram na Assembleia de Deus. Tenho o menor que ficou com 2 anos, hoje é pastor da Assembleia. Tem a minha irmã também, que é missionária da Assembleia de Deus. E as outras que não se batizaram ainda. Porque eu falo, Pamela, que essa obra, quem converte os nossos corações é o Senhor Jesus. Eu visitei vários batismos e quando meu pai chegou de São Paulo e disse que a minha mãe teria que internar porque ela estava com a leucemia, eu entrei no banheiro e eu chorei e eu orei e eu falei assim: Senhor, se tu libertar a minha mãe, Flores, os cachorros estão latindo muito, mas não liguem. Eu falei: Senhor, se tu libertar a minha mãe, eu me batizo no outro dia. E não foi da forma que eu disse. O Senhor a recolheu, foi um funeral muito lindo, porque minha mãe era muito querida. A minha mãe tinha uma voz assim maravilhosa. Ela, quando cantava dentro da congregação, todo mundo sabia que era ela. Então, ela foi honrada. No dia do enterro da minha mãe, o Senhor a honrou. Honrou, foi muito lindo. Eu não tive coragem de acompanhar porque doeu muito. E quando eu lembro, eu chego até a me emocionar porque foi na fase assim que eu mais precisava. Hoje eu vejo a minha neta com a mãe, é rebeldia, é mudanças. E no momento em que não somente eu, porque a mais velha tinha casado com 22, 23 anos, eu não me recordo. Mas eu fiquei com 17 anos, a minha irmã ficou com 15, então aquela fase que todos nós precisávamos de um ombro amigo. A primeira menstruação, o primeiro namorico, e muitas vezes meu pai trabalhava durante o dia na Polícia Militar, e finais de semana a gente ajudava ele a vender fruta na rua. Então, quando eu deparo com pessoas que vêm na internet para tentar falar mal da congregação cristã no Brasil e saber que minha mãe foi tão sábia, minha mãe ensinou o caminho e a obra quem fez em cada coração foi o Senhor Jesus. Não escolhemos somente a placa da congregação, porque se isso fosse verdadeiro, o meu irmão estaria na congregação. O Senhor quem nos encaminha, Pamela. E de forma alguma fui hipnotizada, fui chamada para esse caminho por pressão, porque o que vocês dizem aqui na internet, que os irmãos dentro do tanque hipnotizam as pessoas, colocam medo, olha, se você não vir hoje, amanhã poderá ser tarde, isso não procede. E nessa live, Pamela, você mesmo afirmou que você sentiu de buscar uma igreja, sua mãe nunca não gostava da igreja e falou: Pamela, você vai nessa igreja? E você foi, você mesmo disse que não foi, Deus não tinha falado com você pela palavra, nem pelos hinos, e mesmo assim você batizou porque a sua amiga disse para você se batizar. Então não venha dizer aqui que é tudo programado para que as pessoas se encantem e se batizem. Não procede. Vocês aqui a todo momento caem em contradição porque você mesmo se batizou por convencimento, não por ser convertida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que os irmãos, eles sempre dizem: amanhã haverá um batismo. Se você tiver uma alma testemunhada, convida. Eles não dizem assim: levem seus filhos, forcem seus filhos, porque Deus está voltando. Não, nunca nós fomos ensinados dessa forma. Os irmãos, eles anunciam o batismo e dizem para nós assim: se você tem uma alma testemunhada, que está congregando, a convide para o batismo. Então, tudo que você falou aqui não procede. Ninguém é forçado a vir no batismo. E uma coisa que eu quero te corrigir, Pamela, você tirou até um sarrinho
que você falou assim, se tivesse um professor de português, porque os irmãos dizem que você diz que o eu e ter é a mesma coisa, né? Eu quero te explicar o que sempre foi ensinado para nós, que o batismo da congregação era o correto, porque em outras denominações, os pastores dizem assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele colocou o eu em primeiro lugar. O que os irmãos da congregação explicam é que a congregação batiza dessa forma. Em nome do Senhor Jesus, te batizo. É a diferença. Em nome do Senhor Jesus te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, explica certinho, Pamela, para não confundir a cabeça, porque aí não foi a forma de usar o eu e nem te. Foi a forma que ele quis dizer que em outras igrejas dá aquela conotação que eu te batizo. Por exemplo, pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação começa assim, em nome do Senhor Jesus te batizo. Primeiro vem em nome do Senhor Jesus. Não é direto, eu te batizo. Você compreendeu agora, Pamela? Então, para você vir aqui na internet falar essas baboseiras que você fala, é melhor calar-se, minha amiga. Então, você falou das vaidades do cabelo, de pintar a unha, né? Então, você falou que para alcançar os milagres de Deus, teríamos que estar na consagração. Isso não procede, Pamela. Pamela, quando eu vim para essa graça maravilhosa, eu era muito vaidosa. Muito vaidosa. Eu cortava cabelo, eu nunca fiz sobrancelha, porque a minha sobrancelha ela é feita. Só que hoje, depois de velhinha, aparece os branquinhos, eu tiro. Eu nunca gostei de usar maquiagem, eu usava um brilho labial e nunca me senti, Pamela, uma Maria Mijona. Depois de um tempo, o Senhor foi me cobrando o cabelo, só que eu não pintava, mas cortar, até hoje eu tiro as pontas, porque o cabelo é necessário que você tire as pontas do cabelo para ele poder crescer. E se fosse algo tão vaidoso para mim, eu usaria solto. Eu odeio usar cabelo solto, o pessoal briga comigo. Rosângela, seu cabelo é bonito, solta, perde a força. Você vê que com o tempo ele perde a força, mas o que o senhor me pediu eu fiz, de não pintar mais o meu cabelo. Então, não é algo que a igreja insiste para que você faça. Não, a doutrina está ali para você segui-la. Segue quem quer seguir. Então, não vem dizer que a mulherada da congregação se porta como Maria Mijona. Você colocou a gente abaixo do zero, né? Porque tem muitas irmãzinhas que não cortam o cabelo e quando adentram dentro da congregação parecem modelos. Bem trajadas, com os melhores calçados. A congregação, Pamela, sempre foi taxada do desfile de moda. Quando nós tínhamos que ir para reuniões de mocidade, muitos diziam, olha o desfile de moda dessa igreja. Por quê? Nós sempre andamos bem arrumada. Toda reunião de mocidade eu ia na minha costureira e pedia uma saia nova e uma camisa nova. Aí comprava meu sapato, eu trabalhava na época, eu gastava muito dinheiro com calçados, combinando com bolsas, com cintos. Então, não venha dizer que nós se tornamos Maria Mijonas após o batismo, porque não procede. Você que veio com muita sede ao pote, você não foi convertida, através de tudo que você falou, Pamela, nem mesmo estando fora, e dizendo que agora você conheceu o verdadeiro evangelho, eu falo com convicção, você está em cima do muro, você não foi convertida ainda. Quem sabe futuramente o Senhor possa converter o seu coração, mas com todas as falas que você veio falar aqui, muitas coisas não procedem. Eu, batizada de nova, ouvi muitas coisas, mas o que é importante que caiu dentro do meu coração foi a palavra de Deus, porque eu nunca adentrei dentro da congregação
para olhar o que a irmã está vestida, para olhar o cabelo da irmã se está cortado ou se está com pontas, porque eu sempre falo, aquele que entra dentro da congregação para olhar o homem não permanece. E você vir à tona dizer que está muito feliz com os irmãos do ministério, o irmão Marsola, os anciãos do Brás, porque estão destituindo, tirando os irmãos ali da igreja, irmãos de caráter. Pamela, o homem com caráter tem que ser dentro e fora da igreja. Eu não sei quais irmãos que você diz que os irmãos tiraram do ministério. Eles foram sentados, se forem esses que eu fiquei sabendo, porque tentaram colocar a mão na obra de Deus. E aí daquele que tentar colocar as mãozinhas na obra de Deus não vai permanecer. Você entendeu o que eu quis dizer? Eles tentaram mexer em alguns tópicos. Eu não sei se foi acho que foi nos tópicos aqui do contracapa que eles mexeram, não sei quais desses aqui, queria mudar. Então, sem avisar os irmãos do Brás. Você sabe que tudo que acontece tem que passar pelo Brás. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então, Pamela, eu acho que você tem que aprender muitas coisas. Não adianta você vir aqui e falar que não procede o que você diz, porque você fala assim que a congregação deixa a gente assim, tipo preso numa gaiola, que eu não deixava meu filho botar uma calça comprida, uma blusa regata. Eu tenho 3 filhos. O Felipe, Otávio e Carolina. Nenhum ainda batizado. Tá vendo como não procede o que você fala? Porque se fosse dessa forma, até hoje, já todos casados maiores poderiam estar sobre meu jugo, mas não. Até o momento em que eu pude levá-los para a igreja, foram comigo. Passou a maioridade, cada qual seguiu o seu caminho. Eu vou me entristecer? Não, porque a partir do momento que o Senhor falou, coloque-os nas minhas mãos e descansa. São filhos maravilhosos. Minha filha me deu 3 netos maravilhosos, sendo a Giovana, a Beatriz e o Adam. Sou uma família feliz, independente, imagina ela 44 anos e não conseguiu trazer o esposo que está parado. Não conseguiu trazer os filhos para essa graça maravilhosa. Saibam, todos vocês críticos, ex-CCBanos, que essa obra quem faz é o Senhor Jesus. Tá vendo? Você correu tanto para vir para a congregação, por convencimento, porque você não foi convertida, você veio porque sua amiga falou. Você confia em Deus, confia no Senhor Jesus, entende do Evangelho. Por quê? Vai batizar. Então, não foi a congregação que induziu você a vir para esse caminho maravilhoso. Foi você ouvir as pessoas. Porque, flores, cravinhos, eu, 44 anos, nesse caminho maravilhoso, eu viveria tudo de novo. Essas pessoas virem na internet e falar que Deus não fala, que Deus não cumpre palavras, não procede. Para não chamá-los de mentirosos, eu só vou dizer, não procede. Palavras que eu ouvi com 20 e poucos anos dentro da congregação, o Senhor cumpriu. O Senhor falou na minha mocidade, vai atravessar oceanos, vai viajar na minha obra. E você fala tanto das irmãzinhas que só servem assim para limpar a igreja. Eu não sei se você falou isso não, mas o Júnior fala tirando sal. Você sabe, Pamela, hoje eu entendo por que Deus me fez pisar nos Estados Unidos,
na congregação de Roma. E ainda vou pisar no Japão, viu? Porque eu já refutei uma serva de Deus que veio no canal da Luciane Nishimura falando coisas assim contraditórias. E eu refutei essa moça. Porque em 2018 eu pisei em 5 países e congreguei em Roma e pude vir a dificuldade da organista, porque não tinha organista. E essa moça veio no canal da Luciene dizer que por ela ser negra havia um preconceito. E eu desmenti ela na lata. Sumiu do mapa, não sei para onde foi essa moça. Aí eu vejo por que Deus permitiu de eu estar ali, congregado. Em Roma, numa salinha pequenininha. E hoje reclamam porque vão construir ali uma bela igreja na Itália. Está necessitando. Precisamente em Roma, está precisando de uma igreja maravilhosa. E também pisei em norte de Miami Beach. Você deve conhecer essa congregação, essa comum congregação em norte de Miami Beach. Estive em 2017, foi a primeira viagem internacional. E meu marido, eu carrego o meu relatório para todas. A minha malinha tem que ter o relatório comigo, porque eu congrego. Eu não faço das minhas viagens assim materiais, eu vejo para o lado espiritual. Porque eu falo assim, bem, eu quero conhecer uma igreja dos Estados Unidos. E quando nós estávamos ali, fiquei 15 dias em Miami e passei o aniversário do meu filho. E meu marido falou assim, olha aonde tem uma igreja mais próxima. Aí meu filho olhou, mãe, tem essa de norte de Miami Beach, 40 minutos de Uber. Fomos congregar. Cheguei num tempo hábil e logo foi encostando carros. E eu sou muito comunicativa, eu fui até as irmãs, o banheiro cheio de barata, não falando mal da nossa igreja, tá? Lá, a obra de Deus fora é diferente daqui. Aqui, nós temos na comum que eu faço parte, que eu congrego em 3 congregações perto aqui de casa, eu limpo a congregação do Parque Santa Teresa, que é aqui do lado. Então, as limpezas nossa é de terças e sextas. Lá, quando nós chegamos em norte de Miami Beach, eu fui louca para querer comprar um inário em inglês e entrei no banheiro e tinha umas irmãs lá limpando. Então, Pamela, vem irmãs de Massachusetts para poder limpar a igreja antes de começar o culto. Então, elas vêm com alegria, elas vêm todas montadas, não veio nenhuma como Maria Mijona para limpar essa igreja. Então, hoje eu vejo que tudo que vocês falam aqui são coisas que não são verdadeiras. A maioria das irmãs que participam comigo na limpeza vem cantando hino. Tem uma que mora do lado da igreja, manda mensagem para todas. Vamos trabalhar para Jesus, elas falam desse jeito. E aí, vamos. Aí coloca a resposta, quando vê, tem de 12 a 15 mulheres ali na igreja para limpar a igreja. Então, Pamela, muitas coisas que você falou aqui, que a gente tem que seguir regras, doutrinas, não procede. Aqui você vem para a congregação da forma que você vem e você segue a doutrina da forma que você quer seguir. A congregação não obriga ninguém. Vem a doutrina para não cortar cabelo, não usar esmalte, que vocês dizem que é a doutrina que os homens colocaram. Só que eu falo assim, se os irmãos liberarem geral, vai virar uma bagunça. Se os irmãos liberarem geral, o mundo vai entrar dentro da igreja. E eu creio que para o Senhor Jesus não vai ser bacana. Ele vai entristecer. Porque se nós viemos do mundo, aonde libera tudo, e estamos dentro da igreja para servir ao Senhor, a gente tem que se colocar na presença de Deus. Então, tudo que você falou aqui não procede. Você falou que nós somos obrigadas, sabe? Outros que dizem que a mulher só tem valor se for limpar um banheiro, se for limpar a cozinha, que a Irmã da Piedade ali nos Estados Unidos não é taxada como ministério, que escondem. Eu tenho amigas que são da Piedade em Portugal,
Até mesmo a Laurinda Queiroz disse que ela fazia parte da piedade. Eu acho que ela nunca foi escondida. Eu creio que não, né? Ou vai ver se não é os portugueses que têm esse hábito, né? Porque aqui no Brasil, as que trabalham com piedade têm as reuniões ministeriais, aonde elas têm que participar. Se fosse dessa forma, não teria as reuniões para as irmãs da obra da piedade. Então, muitas coisas que você falou aqui não procede, Pamela. Não adianta você forçar assim, de uma tal forma que você quis dizer que nós somos Maria Mijona. Isso ofende a nossa classe. As mulheres, existem doutoras na congregação, advogadas, médicas, promotoras de justiça, tem várias. As mulheres não estão nesse patamar assim de submissão, que não fazem nada. Temos ótimas psiquiatras, ótimas psicólogas, ótimas assim professoras, que muitas que trabalham hoje no cantinho das crianças na congregação. Olha que coisa boa, isso vocês não vêm falar aqui, que hoje nós temos uma salinha para as crianças e temos pedagogas que trabalham voluntariamente ali para nós, no sentido de educar as crianças, ensinar a ler a Bíblia, passar algumas histórias da Bíblia. Então você falou coisas aqui que a função de vocês aqui é falar mal da congregação. Então eu não poderia me calar diante do que você falou. Eu falo novamente para você, vai buscar uma igreja. Eu não sei se você está congregando, mas da forma que você fala demais, não aceita às vezes conselho. Eu não sei se você daria bem, até mesmo na igreja que você está frequentando. Você tem que deixar o Senhor trabalhar no seu coração e realmente uma conversão, porque pela sua fala você não foi convertida. Você quase não deixou o Júnior falar, de tanto que você falou. Mas o que eu quero deixar aqui, Flores, a função de todos os críticos aqui é falar mal da obra de Deus. E a respeito dos irmãos que estão saindo da congregação, não é porque os anciãos estão os tirando. É o Senhor que está limpando a sua seara. Porque os carnudos não prevalecerão ali dentro, não permanecerão ali dentro. Ali dentro só vai permanecer aqueles que verdadeiramente vão levar esse evangelho com seriedade. A congregação nunca precisou de retetê, de pula-pula, de profeta galáctico. Então, era mais fácil vocês abrir uma igreja grande, tanto no Brasil como no exterior, e convocar esses profetas galácticos para ver o que vai dar. Eu quero estar viva para ver vocês montando uma igreja com esses profetas galácticos, um querendo engolir o outro, um querendo ser mais que o outro. Queria saber se o Espírito Santo iria estar no meio de vocês, que eu duvido muito. Então, flores e cravinhos, eu não poderia me calar mediante tudo que a Pamela falou aqui. Então, esse é meu recadinho a você, Pamela. Você não foi convertida, eu falo com convicção. Dizer que agora você saiu da congregação porque descobriu o verdadeiro evangelho, bota ele em prática. Faça vídeos falando desse verdadeiro evangelho e não tentando tirar aquele que está no evangelho de Jesus Cristo, arrancar dentro da igreja, porque isso você está pecando. Você está querendo tirar pessoas que estão na dúvida por um lugar duvidoso, trocando o certo pelo duvidoso. Pare com isso, porque o Senhor vai cobrar. Quando vir a cobrança, eu não quero estar por perto. Beijo, beijo, flores e cravinhos e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos e todas.